Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Leremos os versículos de 1 a 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará, segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá, segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Vamos orar, curvemos as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Obrigado, ó Pai, por esse simples, porém precioso momento que nos concedes de juntos cultuar ao Senhor com música, com cânticos, com orações, com a presença dos irmãos e com a meditação da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça abundante para que, ao pronunciarmos a Tua palavra, ela possa ser de edificação a cada um dos seus filhos, que ela possa nos ser alimento, que ela também possa nos advertir para andarmos perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi, meus irmãos, sem querer por esses dias, o pedaço de uma música, eu não sei se foi no carro ou se foi em outro lugar, e esse pedaço dizia: se não souber o que pedir, peça felicidade. Eu não ouvi mais nada, não sei quem canta, não sei qual é o estilo, a procedência, mas eu pensei nesta frase, e pensei, está aí, algo que une a todos nesses dias de tantas discordâncias ferozes, antagônicas, radicais e raivosas. Todos querem o que, afinal? Felicidade. Todos estão de acordo quanto a isso. Pronto. Conseguimos então a paz mundial, chegamos a um acordo. Até o masoquista quer ser feliz. O masoquista é feliz sofrendo, mas ele quer ser feliz. Não há, eu creio, nenhuma discordância quanto a este tema do desejo universal de felicidade. Nós queremos ser felizes, só não podemos perguntar o que significa isso, porque aí acaba toda a harmonia. Fiquemos só no pedido básico: eu quero ser feliz. Então todos daremos as mãos e cantaremos, nos emocionaremos e nos abraçaremos. Diremos: we are the world, we are the children. Nós somos o mundo, nós somos as crianças. Vejam que lindo. Enfim, encontramos a paz.
desde que ninguém resolva ser o estraga-prazeres que saia perguntando para cada um o que é para ele a tal felicidade. E é muito comum, meus irmãos, embora infantil, depositar nos governantes a expectativa de felicidade ou a causa da infelicidade. Por isso, quem ocupar esse lugar nunca terá consenso e nem sossego. Sempre será odiado por algum grupo, a menos que morra antes de governar. Como Tancredo Neves, no Brasil, ou Dom Sebastião, em Portugal, no século XVI. Dom Sebastião morreu numa batalha na África e, por não ter sucessor ao seu trono, Filipe da Espanha o ocupou. E os portugueses, no desejo de ter de novo um rei patrício, desenvolveram a lenda de que Dom Sebastião estava vivo em algum lugar e que retornaria um dia, e então a nação seria de novo feliz. E ele passou a ser chamado na lenda, na mitologia, de Dom Sebastião, o Desejado. Afinal, desejado é aquilo que não se tem, e por não se ter, é perfeito. Mas a nação seria feliz de novo? Será que já tinha sido em algum tempo? Ou passou a ter sido feliz antes, porém depois que ele desapareceu? Muito provavelmente. Nós costumamos dizer hoje que fomos felizes ontem, porque ontem mesmo não nos achávamos felizes. É assim que acontece frequentemente. Assim como a felicidade da infância existe para os adultos. A criança é que sabe das suas dores e angústias. Eu sempre tive a curiosidade de perguntar ao João Alexandre, ótimo compositor cristão, o que ele quis dizer na letra da música da década de 90, mais ou menos, Pra Cima Brasil, na parte em que diz, Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Novamente? A que tempo ele estaria se referindo? A felicidade, meus irmãos, sempre está onde não estamos, ou não estamos mais. A nossa memória seleciona os melhores momentos para guardar e então dizemos, eu era feliz e não sabia. Mas quem não sabe que é feliz não é feliz, porque ser feliz é saber que é. A felicidade não produz nem filosofia, nem teologia ou poesia. A falta dela, sim, produz tudo isso. Os momentos mais sombrios, mais angustiantes, mais infelizes produzem os pensamentos mais esperançosos, mais profundos e felizes. A arte mais sublime, as melhores poesias, as mais belas canções de esperança. O José Pereira trouxe uma mensagem sobre esperança na quinta-feira pelo Zoom, falando de Ruth e Noemi, exortando a cada um de nós para que fôssemos para o outro portadores de esperança, instrumentos ou causas de esperança. E como o nosso mundo, nação, igreja, precisam de esperança. Muitas vezes a depositamos em homens, sistemas, governos, e sempre de alguma forma nos decepcionaremos. Ninguém corresponderá aos nossos anseios de felicidade, exceto aquele que nos fez. Isaías vivia um momento sombrio, a nação estava mal, estava humilhada, a nobreza ainda desfrutava de certas benesses, e Isaías, mesmo fazendo parte dela, não se conformava com as injustiças. Isaías conseguia se sentir desconfortável em seu conforto. Ele era empático, por isso era profeta. Ou quem sabe, exatamente por ser profeta é que era empático. Tinha sensibilidade para com o outro, sentia a dor do outro, identificava-se no sofrimento alheio. Empatia é uma das características de quem anda e fala com Deus. A Igreja de Cristo, ela precisa ser empática, como sinal de que tem andado com o Senhor. Isaías olhava à frente
e via ainda tempos ruins e difíceis para serem vividos. Mas como tantos outros que ainda não tinham perdido a esperança, o profeta Isaías sonhava com um tempo de felicidade e paz. É a esperança que nos faz sonhar. Isaías descreve sua utopia de forma poética e vividamente figurativa, vendo um tempo futuro em um lugar onde o instinto de sobrevivência não mais vigoraria, porque todos estariam satisfeitos. O lobo e o cordeiro, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o leãozinho, todos juntos, todos sendo cuidados por uma criança. A vaca, a ursa, o leão e o boi, pastando juntos, e novamente uma criança brincando com uma serpente. A criança, por ser frágil e sempre estar em perigo e necessitar de proteção, está presente e segura em quase todas as utopias e sonhos de felicidade. Felicidade é um lugar onde as crianças não sofrem. Isaías percebe, como Tiago, que a razão das contendas, das violências físicas ou verbais, dos desentendimentos entre os homens, das divisões, é o medo. É o medo que traz a cobiça desenfreada por coisas que possam trazer satisfação pessoal. Cada um tem medo que o outro impeça a sua felicidade ou tire a sua vida e espaços para satisfazer as próprias necessidades. Por isso, e por medo da morte, somos agressivos. Isaías preconiza a felicidade como fruto da paz, da cessação das agressões, das disputas, mas tudo isso precisaria, no sonho profético, de um governo humano divino, o Messias, um descendente de Davi, o líder mais amado de Israel, mas com características que iriam além de um simples homem, além de Davi. Isaías, sendo do Reino do Sul, cria na dinastia de Davi como instituída por Deus e prevê que um descendente de Davi reinaria novamente, estabeleceria a paz e então todos seriam felizes. Mas o tempo da teocracia em Israel, o governo terreno de Deus, já estava no fim. Isaías não sabia que profetizava sobre outro tipo de reinado, sobre um rei muito maior do que Davi, do que qualquer descendente de Davi. Ele anunciava sem o saber a vinda de Jesus, descendente de Davi, cujo reinado seria completamente diferente dos reinados terrenos. Aquele que viria a dizer: o meu reino não é deste mundo. Ele não disputaria com César nem com qualquer outro governante ou governo, não abraçaria nenhum sistema humano, anunciaria o reino futuro e desafiaria seguidores a viverem em amor como ele, ainda que lhes custasse a vida, por não se enquadrar em nenhum modelo. Quando Paulo anunciava essa mensagem exclusivista de Cristo e a fundamentava em seu próprio testemunho, como fora encontrado pelo Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, e como o próprio Cristo o comissionara para pregar o reino de Deus para todos os povos, sem nenhuma distinção, esta mensagem que é tanto inclusiva por ser para todos, quanto exclusiva por não aceitar nenhum outro caminho ou verdade que não Cristo, os judeus, indignados por perderem o seu lugar de privilégio, gritaram: tira da terra esse homem, porque não convém que ele viva. Ao pregar o evangelho genuíno de Cristo, os judeus gritaram: tira da terra esse homem, porque não convém que ele viva. Kierkegaard, filósofo cristão do século XIX, disse que quando alguém prega a Cristo e o eco responde: fora com esse homem, ele não merece viver, saiba que esse é o Cristo do Novo Testamento. Para mim, isso é assustador de tão verdadeiro. O pregador do evangelho genuíno e bíblico é inconveniente ao mundo.
Isaías, sem entender plenamente o que dizia, anunciava em tempos difíceis o reino de Deus que seria instaurado na terra com a vinda de um descendente de Davi. A felicidade que procede da paz e da justiça. Jesus veio e instaura o seu reino dentro de cada coração que o recebe. Essa presença interna é o testemunho e a garantia do reino eterno, mas também o chamado para a vivência das virtudes do reino eterno na vida presente. Se a felicidade terrena não é plenamente possível, a paz, por outro lado, pode reinar nos corações que o recebem. Ele disse: o reino está dentro de vocês e entre vocês. Isaías, antevendo Jesus, diz: do tronco e raiz de Jessé, pai de Davi, sairá um broto, um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e todas as suas ações e palavras são inseparáveis de Deus Pai e de Deus Espírito. As características do reino do Messias são equivalentes ao fruto do Espírito nas vidas onde ele já reina. Infelizmente, meus irmãos, não estamos todo o tempo cheios do seu Espírito por sermos pecadores, e assim o seu reino ainda não é pleno em nós. Mas quando Cristo reina, a felicidade é possível. Quando ele reina, a sabedoria flui, emana. O seu espírito é de conhecimento com entendimento e temor do Senhor, e isto é humildade. Conhecimento sem entendimento é conhecimento inútil, estéril. Da mesma forma, conhecimento sem amor é maldade potencializada. Conhecimento sem entendimento e sem amor é como um submarino sofisticado no deserto. Além de complicado, inútil. Conhecimento com entendimento de sua aplicação na vida e cheio de amor, de empatia, conhecimento e o entendimento que é resultado do temor do Senhor, consciência de Deus, é sabedoria para a própria vida e auxílio, restauração, soerguimento de muitos. A sabedoria do alto é pura, é cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento, como diz Tiago. Os que a têm são semeadores da paz, que é fruto da verdadeira justiça, que é só possível sob o governo, o reino e a sabedoria de Deus. Quando Cristo reina, meus irmãos, há verdadeira força. Quando Ele está no comando das ações e pensamentos, há conselho e força. Muitos desejam força e poder, força física, força intelectual, poder espiritual, poder de influenciar, poder de afetar os outros, poder para suportar os outros, poder para vencer os outros, poder para dominar, poder econômico, poder político. O poder é altamente sedutor onde Deus não reina. Quando Ele está reinando em uma vida, esta vida deseja apenas a força para suportar as adversidades em servi-lo. Quando Cristo reina, a força para vencer a si mesmo, que é a vitória mais difícil de se alcançar. A força para vencer a angústia quando Ele reina. O que é, meus irmãos, a angústia? Mais do que a descoberta sofrida de que não temos controle sequer sobre a nossa vida, que dirá sobre a vida dos outros, dos cônjuges, dos filhos, dos amigos, dos inimigos, controle sobre o mundo, sobre o tempo, sobre as intempéries, sobre as doenças, sobre os acidentes, enfim. Quando Ele reina, quando Cristo reina em nós, e nós desistimos completamente de controlar o que quer que seja, então cantamos: descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
Descansa no Senhor e espera nele, habita na terra e alimenta-te da verdade. Não se indigne por causa dos malfeitores, não permita que isso lhes tire a paz. Descansa em Deus, não se atormente por aquilo que não lhe cabe, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você não é. É pesada demais para quem não é Deus a tentativa de controlar os acontecimentos. É como tomar um avião e pedir para ir na cabine do piloto para ajudá-lo. Se confio no piloto que não conheço, por que não no Deus que me conhece tão bem? Quando Ele reina, somos fortes nele. Descansamos na sua graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, escreveu Paulo a Timóteo. Seja forte, mas forte em depender do favor de Deus. O poder e a força de Deus se aperfeiçoam na fraqueza humana, e a força humana em si mesma sempre acaba em grotesco fiasco. A paciência bíblica é força. Hipomone, suportar pressão. O pacifismo bíblico não é passivismo ou passividade, é força para suportar situações adversas sem se desesperar ou partir para a agressão. E sem sair da meta proposta, é deixar ao Senhor o fazer justiça. O Senhor ri de nossos conceitos de justiça e força, porque somente há justiça e paz sob o governo do Príncipe da Paz, daquele que é justo em seus santos caminhos e digno em todas as suas obras. Onde Ele reina, meus queridos irmãos, a força para viver e ir em frente. Quem teme infinitamente uma única coisa não teme mais nada, disse Kierkegaard. Quem teme apenas a Deus e o afastar-se dos seus caminhos não teme coisa alguma além disso. A angústia é a vertigem da liberdade, diz o próprio Kierkegaard, o medo de ser apenas livre e dependente do Senhor. O temor da morte e da vida apavora, mas o temor do Senhor traz deleite e descanso. Ao anunciar o reino do Messias que viria, Isaías diz: Ele se deleitará, se deliciará no temor do Senhor. Temer ao Senhor seria o grande prazer deste rei que viria. E Jesus disse aos seus discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Essa comida, esse alimento, esse prazer, esse deleite é fazer a vontade do meu Pai. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e de força. Quando Cristo reina, meus irmãos, há justiça de fato. Isaías, talvez como muitos de nós, estava decepcionado com a justiça humana de seu tempo. Estava decepcionado com os operadores da justiça, com seus juízes. Já no tempo de Isaías havia juízes que vendiam sentenças, julgavam de acordo com interesses pessoais, favoreciam quem podia suborná-los ou pagar mais. Um amigo advogado me disse certa vez que justiça é um produto caro e nem todos podem comprar. Que triste essa situação. Israel também era assim. Os juízes de Israel julgavam de acordo com seus interesses pessoais e não conforme a justiça, não aplicavam a lei, mas a torciam segundo as suas próprias inclinações ideológicas, eu diria. E quem saía perdendo eram os pobres que não tinham mais instâncias a que recorrer. Isaías os denuncia e diz no capítulo 10: ai dos juízes injustos e dos que decretam leis injustas, daqueles que não deixam haver justiça para os pobres, para as viúvas e para os órfãos, que roubam as viúvas e os órfãos. Justiça, meus irmãos, é um anseio complicado dos homens. É um anseio de fato, mas complicado. Nós a desejamos, mas não a suportamos, porque somos injustos.
Temos um certo pudor e rubor nas faces quando pedimos justiça, ou pelo menos deveríamos ter, porque sabemos que se Deus resolvesse deixar de lado sua misericórdia e passar o seu prumo e pesar a todos em balança, ninguém fica de pé. Ao invés de posarmos de justiceiros, deveríamos orar como Daniel: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. No entanto, esbravejamos por justiça, clamamos por ela nas praças. Eu li esses dias um texto que diria: todos os que estão no inferno lá estão por causa da justiça, e todos os que estão no céu estão por causa da misericórdia. Se formos sinceros e conscientes, se temermos a Deus que a todos conhece, jamais clamaríamos por justiça, mas por misericórdia. E oraríamos: perdoa as nossas injustiças, como nós perdoamos as injustiças que porventura nos fazem. No entanto, algo dentro de nós clama por um mundo justo. A injustiça nos incomoda, e bem-aventurados seremos quando nos incomodarmos primeiro com a nossa própria injustiça, porque então Deus a saciará. Deus saciará a nossa fome e sede de justiça através da justiça perfeita de Cristo, que Ele nos dá pela fé. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino está dentro de vocês, disse Jesus. Está entre vocês. Justificados por intermédio da fé, temos paz com Deus. Ele é o justo juiz. Só Ele pode fazer justiça, porque só Ele é justo. Quando o Senhor reina, a nossa alma se deleita na sua justiça e se penitencia pelas próprias injustiças. Jeremias pergunta: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um de suas próprias injustiças. Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Isaías diz sobre o reino de Cristo: ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com retidão a favor dos mansos da terra. A sua justiça excede todos os sentidos humanos, sempre limitados, e a sua palavra é poderosa e exata para repreender e fazer justiça. Ele fere a terra com a vara de sua boca, que é a sua palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será a faixa do seu peito e a retidão o cinto na sua cintura. Quando o Senhor reina em um coração, a sua fome e sede de justiça são saciadas, e o anseio por justiça no mundo é aquietado pela confiança nele. O Filho de Deus não tenta fazer justiça com violência e seus próprios critérios sempre tortos. Ele sabe da sua condição, pede misericórdia ao Senhor, age com responsabilidade quando é chamado e confia que a justiça perfeita será por fim feita no dia determinado pelo Senhor. E ele ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Esse é o verdadeiro e legítimo anseio do Filho de Deus. Reina em mim, para que eu viva e haja com conhecimento, entendimento e amor, para que eu viva com sabedoria. Reina em mim, para que eu seja forte em confessar teu nome onde estiver, para suportar as adversidades e provações, para vencer a mim mesmo. Reina em mim, para que eu não me engane com minhas fantasias de justiça própria. Ame a verdadeira justiça, haja com e pela tua justiça no dia a dia, e espere na tua justiça plena no dia por ti mesmo determinado. Reina em mim, Senhor. Quando o Senhor reina em um coração, esse coração anseia para que o seu reino se estenda mais e mais em outros corações. Isaías sonhava profeticamente com o reino de Deus.
O seu campo de visão era Jerusalém e o monte de Sião, o lugar do templo. Então ele diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Ele sonhava com a fé depurada, depositada apenas no Senhor, quando não mais se fizesse mal em nome da religião, em nome de Deus. Ele prossegue: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ao mesmo tempo, Isaías via o reino universal do Messias e dizia: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por bandeira dos povos. A glória lhe será a morada. E esse também foi o sonho do profeta Abacuque, que disse: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Foi a mesma visão do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses: para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando não souber o que pedir, não peça uma vaga felicidade, mas peça: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Maranata, vem Senhor Jesus. O reino de Deus é o cumprimento de todas as profecias do Velho e do Novo Testamento. É a resposta aos anseios mais profundos dos nossos corações. Venha, pois, o teu reino. A expressão hebraica Maranata, que cantamos agora há pouco, significa: vem, Senhor Jesus. Eu os convido a que digamos juntos essa oração de uma palavra só: Maranata. Vamos dizer? Maranata. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, o teu povo diz através dos séculos: Maranata. O teu povo anseia pela tua vinda para estabelecer o teu reino de paz, de justiça e de alegria. Mas enquanto não aprouver ao Senhor que o teu Filho Jesus venha em glória estabelecer definitiva e eternamente esse reino, que o teu reino em nós possa produzir os frutos da paz, que o teu reino em nós possa produzir o fruto da sabedoria diária, que o teu reino em nós possa produzir força perante as provações, as tentações, as adversidades, as lutas, as afrontas, as barreiras, as enfermidades. Que o teu reino em cada um de nós, Senhor, seja reino de justiça, nos ensejando a ações mais justas a partir da justiça de Cristo que já nos é dada, pela qual somos salvos. Enquanto o teu reino não vem definitivamente, que o teu reino nos seus filhos e entre os seus filhos, na comunidade dos seus filhos, na igreja do Senhor, no mundo, possa fazer a diferença desejada e esperada, ainda que possa nos custar dor e morte. Nós queremos viver por ti e para ti, para a tua glória e para o teu agrado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça bendita, maravilhosa, benfazeja, restauradora, salvadora de Cristo, o nosso Senhor, e que o insondável, imensurável, indescritível, incompreensível a nossas mentes limitadas, o amor de Deus,
a sua paz que excede toda a compreensão humana. E que o consolo, o conforto, o poder, a direção, o ensino, a sabedoria do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.